Espero que seja um domingo feliz para todos nós. Apesar das adversidades, apesar dos problemas, dos contratempos, mas que seja um domingo feliz. Muito obrigado, João. Eu ia pedir isso agora, porque ontem eu cometi uma falta grave. Rapaz, olha que falta grave que eu cometi ontem. Por volta de 9h30 da noite. Por volta de 9h30, 10 horas da noite, eu, no banheiro escovando os dentes, eu parei assim por alguns segundos e... Caraca, não bebi água. Isso era 9h30 da noite. Não tinha bebido nem um copo de água durante o dia todo. Falei, gente, como pode? Eu não estava sentindo sede. Aí eu pensei comigo, caraca, mas se eu for beber água agora também e dormir, vou ficar acordando de madrugada para ir ao banheiro. Ah, vou tomar não. E dormi. Olha só, é grave isso. Porque eu tive um colega recentemente internado às pressas. Ele precisou ir de ambulância, correndo para o hospital, chegou lá, precisou ficar internado, cirurgia, enfim, por conta de não beber água. Aí, na hora que eu pensei em pedir um copo d'água, veio o João, então já vou logo aqui tomar um golinho. Pronto. Hoje eu prometo beber 2,7 litros de água até o final do dia. De todos os avisos que a Fernanda deu aqui, eu não lembro se ela disse, mas eu acho que não disse. Cadê a Fê? Cadê? Não está aqui. Eu acho que ela não falou sobre aniversariante. Então, se tem alguém aqui em nosso meio fazendo aniversário... Ali, ó! Aê! Se tem mais alguém, além do Billy, fazendo aniversário no nosso meio, sinta-se abraçado. Deus abençoe sua vida com muitos anos de vida, com saúde e paz. Mas a paz que só Deus dá, que essa é definitiva. Que existem alguns tipos de pazes. É isso mesmo, no plural, paz? Existem alguns tipos de pazes que são provisórias. Vão e vêm. Mas a de Deus é definitiva. E não depende nem de circunstâncias. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vou acionar meu cronômetro aqui. Eu não sei nem se devo fazer isso. Porque quem controla é o Espírito Santo. Quem controla é o Espírito de Deus. O tempo de pregação, o que eu vou falar, se ele quiser que eu não fale uma linha do que eu escrevi, que ele faz. Se ele quiser que eu despeço de vocês agora para a gente ir para casa, ele faz. Ele faz o que ele quiser. Mas eu vou acionar meu cronômetro assim mesmo, em respeito a vocês, tá? Eu acho que Deus também se agrada disso, né? Quando a gente respeita o espaço, o tempo do irmão, eu acredito que Deus também se agrada disso. Então eu vou acionar meu cronômetro aqui para não passar muito. Mas seja o que Deus quiser, tá? Nós iremos hoje encerrar uma minissérie, tá? Que tem até um título, Cartas da Esperança. Alegrai-vos na esperança. É uma série que se propôs a estudar e fazer mensagens e pregações expositivas de uma carta de Paulo. Uma carta do apóstolo Paulo que foi escrita para moradores de uma cidade chamada Filipos. Filipos, uma cidade ali da Grécia Antiga, e por isso que o nome da carta é Carta de Paulo aos Filipenses, devido ao nome da cidade, Filipos, que foi em homenagem ao rei Filipe, né, um rei que conquistou aquela cidade. E aí, em homenagem a esse rei Filipe, a cidade passou a se chamar Filipos. Né? Inclusive, esse Filipe foi pai de Alexandre Magno. Para os íntimos, Alexandre o Grande. E só para a gente ter uma ideia de localização, tem como colocar o mapa aí, Welton?
Só para a gente ter uma ideia a gente está falando de que lugar, onde é isso, aquele sinalzinho ali da localização, aquele pontinho vermelho ali, é onde ficava a cidade de Filipos. Então ali é o mapa da Grécia, percebem ali? Conseguem localizar? Do lado de lá, Europa, do lado de cá, Ásia, esse pedacinho aqui, onde é a Turquia, a gente vê muito na Bíblia, chamarem de Ásia Menor, já ouviram esse nome na Bíblia? Ásia Menor. Então, a Ásia Menor é ali onde está a Turquia, aquele pontinho vermelho é onde era a cidade de Filipos. Hoje, qual cidade é hoje em Filipos? Não tem cidade ali, é um sítio arqueológico. Mas só para a gente ter ideia da importância dessa cidade naquele tempo. Era a porta de entrada para a Europa, para quem vinha da Ásia. Então, era uma cidade muito importante naquela época, né? E aí, a primeira mensagem da série da carta de Paulo aos Filipenses foi com o Dauber. E aí, nessa mensagem do Dauber, ele expôs aqui o sentimento de gratidão de Paulo por saber do crescimento da igreja. Foi uma carta de alegria, foi uma carta de gratidão, foi uma carta que Paulo expressou a tua alegria por saber do crescimento daquela igreja onde ele plantou ali a semente do evangelho. E crescimento, a palavra crescimento, Paulo ficou feliz em ver o crescimento da igreja. Não entendam crescimento somente como aumento do número de membros da igreja. Paulo estava feliz porque a igreja crescia. Crescia em quê? Crescia em amor, crescia em comunhão, crescia em unidade. Então era esse o tipo de crescimento que estava fazendo Paulo expressar a sua alegria. E aí eu peguei uma frase assim, destaquei a frase da mensagem do Dauber. Foi: alegrem-se na esperança, que inclusive é o subtítulo da série, Alegrai-vos na esperança. Mas esperança de quê? Eu pergunto a vocês. Porque Paulo, ele ordena praticamente que aqueles cristãos estejam alegres na esperança. Mas esperança de quê? Eu pergunto a você, você hoje tem algum motivo para se alegrar? Você se alegra hoje na esperança de quê? Ou você tem falta de esperança de quê? Mas aí eu pensando sobre isso, eu percebi que a pergunta deveria ser de outro tipo. A pergunta deveria ser feita de outra maneira. Me alegrar na esperança de quê? Não é me alegrar na esperança de quê? A pergunta deve ser: quem é a esperança? Quem é a esperança? A esperança é Cristo. Ele é a esperança. Então eu devo me alegrar na esperança que é Cristo. Porque se eu me alegro na esperança que é Cristo, a alegria deixa de ser um estar para ser. Então a alegria deixa de ser um sentimento que depende de circunstâncias e passa a ser um sentimento definitivo. Quando eu me alegro na esperança de quê? Não. Quando eu me alegro na esperança de quem? De quem é. Quem é a esperança? Cristo. E aí, é importante a gente ter isso em mente, por quê? Porque essa semana que passou, eu ouvi uma frase que aparentemente ela pode ser muito simples, mas eu não sei se já aconteceu com você alguma vez de ler uma frase e te faltar ar. Já aconteceu contigo alguma vez de você ler uma frase que aparentemente é muito simples e te faltar ar e os teus olhos encherem de lágrimas? Aconteceu comigo essa semana. Essa semana me mandaram uma frase assim: sabe o futuro? Ele estará lá. Cara, quando eu li, eu desmontei. Sabe o amanhã? Ele estará lá. Sabe o mês que vem? Ele estará lá. Sabe o fim do ano? Ele estará lá. Não importa onde, não importa quando, ele estará lá. Isso me renovou por dentro. Ele estará lá. E aí na segunda mensagem, com a Fernanda, ela disse, entre muitas coisas, que Paulo sabia que alguns pequenos problemas existiam dentro da igreja.
E aí ele orientou como a galera deveria se portar diante desses problemas, visando o quê? Visando manter o amor e a unidade da igreja. Então, Paulo percebeu alguns pequenos problemas e ele deu algumas orientações. Orientações porque ele já estava feliz, já estava contente, já estava alegre pela forma como a igreja já caminhava. Então, aquelas orientações, aquelas dicas visavam manter o que já existia, a unidade e o amor. E a frase que eu separei também, para cada mensagem eu separei uma frase. Inventa isso. Agora eu vou fazer sempre. Vou. Eu gostei, é legal. Eu inventei. Aí a frase que eu separei lá da pregação da Fernanda foi: só se forma a unidade se tivermos humildade. E cara, como é real isso? Como é real? Só se forma a unidade, a gente só consegue ser um se a gente for humilde. Aí eu até acrescentei de lápis ali depois da frase, falei, cara, mas peraí, tem uma coisa mais para acrescentar aqui. Aí eu coloquei ali, o que for diferente disso é falsidade. Até rimou, né? Até rimou. Só se forma unidade se tivermos humildade. O que for diferente disso é falsidade. Então a igreja coesa, unida, a igreja única, depende de humildade, porque humildade é quando você não se vê maior do que o outro. Por isso que aqui a gente evita um pouco o negócio de crachá. E isso não quer dizer que a gente é melhor que os outros não, tá? Longe disso. Mas a gente procura não dar tanto valor para o crachá. Por exemplo, quem é diácono, e não quer dizer também que isso não seja importante, tá? Porque faz parte da organização da igreja. Mas a gente não coloca isso como o valor em si mesmo, tá? E aí, a terceira mensagem, que foi com o Jeff, eu não ouvi, fiquei ali com as crianças, que de fato é uma missão, não é, para poucos, mas é uma missão nobre. A missão é nobre, porque educar é uma missão nobre, né? E aí eu não ouvi a mensagem do Jeff, depois eu peguei na internet, e na mensagem do Jeff, Paulo lembra os filipenses para tomar cuidado com os falsos mestres, os ensinos distorcidos, e insiste com a igreja para olhar para quem? Para Cristo. Olha, vocês estão falando aí, vocês estão discutindo aí sobre circuncisão, sobre isso, sobre aquilo, sobre se joga água na cabeça, se mergulha na piscina, se sobe no monte, se não sobe no monte. Para de falar, para de debater, para de ficar falando sobre isso. Olha para Cristo, olha para Jesus. É para Ele que vocês devem olhar. E aí, para você ser como Jesus, olhar para Jesus para quê? Para ser como Ele é. Para ser como Ele é, a gente precisa conhecer Jesus. Conhecer é diferente de saber quem é. Eu sei quem é o Neymar. Eu conheço o Neymar? Não. Eu sei quem é o Luciano Huck. Eu conheço o Luciano Huck? Não. Então, ele diz que a gente precisa conhecer Jesus, não apenas saber quem é. E aí eu, buscando trazer para o nosso contexto, nossa realidade, os dias de hoje, o que seria conhecer Jesus hoje? Conhecer Jesus hoje é fazer parte do corpo. Mas o que é fazer parte do corpo? Marcelo, fazer parte do corpo é ir à igreja? Pergunta difícil até de responder. Sim e não. Tá, como assim? Sim e não. Se você vê a igreja como corpo de Cristo, corpo cujos membros estão espalhados pelo mundo, mas é um corpo, sim. Se você vê a igreja como um CNPJ, não. Entenderam? Então é mais ou menos por aí. E aí, a frase que eu destaquei lá da mensagem do Jeff, a frase foi: a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É engraçado, Paulo ele cita muito os Jogos Olímpicos. Já perceberam nas cartas de Paulo? Em muitas cartas, muitos trechos, ele fala de Jogos Olímpicos, né? Porque naquele tempo já existia, né? Muito antes de Cristo, né? Jogos Olímpicos existem há muitos e muitos anos. Parece que 700 antes de Cristo. Mais ou menos nessa época começaram os Jogos Olímpicos. Né? Tanto é que na Olimpíada hoje,
Não sei se você já reparou, no encerramento das Olimpíadas, ou abertura, toca o hino da Olimpíada, toca o hino do país sede e toca o hino da Grécia. Interessante. Né? O hino da Grécia. Toca em todas as Olimpíadas, depende do país que seja, porque surgiu lá. Né? Surgiu lá. E aí, logo no início do capítulo 4, que é o que a gente vai ver agora, Paulo também faz uma citação aos Jogos Olímpicos. E aí eu queria pedir para você abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Enquanto isso, vou beber mais um gole d'água. Vocês estão rindo de quê? Hã? Sim. Hoje eu vou beber 2,7 que eu falei, né? 2,7 litros. Vamos lá. Antes eu gostaria de convidar vocês, sentados ou em pé, conforme vocês achem melhor, a gente orar. Porque a mensagem, ela é espiritual. Não é? Deus faz do jeito que Ele quer. Eu creio que eu preparei algo para falar aqui para vocês, para compartilhar aqui com vocês, mas é o Espírito. Então, se é o Espírito, eu entendo que eu preciso orar para Ele me ajudar. Então, fiquem à vontade. Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que Teu Espírito Santo me ajude a entregar o que eu preparei, ou se for da Tua vontade também, é o Senhor que faz. Tá? Mas que seja uma mensagem, Pai, que possa fazer sentido, possa ser revelada dentro de nós através do Teu Espírito. E que possamos, Senhor, não sermos ouvintes como meros espectadores de uma palestra, mas que possamos ser afetados, no bom sentido, é claro, alcançados pelo Teu Espírito enquanto estivermos ouvindo aqui, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. E aí, o capítulo 4, para encerrar a carta de Paulo aos Filipenses, começa assim: portanto, já vamos parar por aqui. Portanto, ele já começa dizendo portanto. Então, significa o quê? Que existe aqui, ele conclui um raciocínio de algo que ele estava falando antes, certo? Portanto, é o mesmo que por isso. Então é para a gente entender a carta em sua plenitude, é interessante que a gente leia todos os capítulos. Tá? E ele continua ali: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E aí Paulo ele diz que é uma comparação, ele diz que os filipenses, a galera daquela igreja era a coroa deles. E aí aqui ele faz uma referência novamente a Jogos Olímpicos. Eu até separei uma imagem aí bem legal para a gente observar. Está ali, ó, coroa. Quando Paulo usa a palavra coroa aqui na carta, é porque isso aqui, em português, se chama coroa. E aquilo ali, em português, também se chama coroa. Mas quando Paulo escreveu aos filipenses dizendo que ele era a coroa deles, a palavra que ele usou ali foi Stefanos. Stefanos, em português, é aquilo ali ó, que o atleta está usando, aquela coroa de louros. Né? Se ele tivesse falado diádema ou diadema, ele estaria se referindo àquela coroa ali, que inclusive é a do rei Charles. Bonita, né? Cheio de diamante, né? Ouro. Negócio, né? Bonito. E aí Paulo diz que para ele, era aquela coroa ali do atleta. Porque aquela coroa ali, ela representa o quê? Um prêmio. Motivo de alegria. Conquista. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim para os filipenses: olha, vocês são o meu prêmio. Imagina, alguém planta uma igreja, essa igreja cresce, e a gente pode dar o exemplo do Pedro aqui, não pode? Para quem conhece, Pedro plantou essa igreja aqui há 8 anos atrás, né? Aí começou na praça, aí agora ele foi embora. Mais ou menos, se o Pedro voltasse aqui e olhasse, nossa,
Vocês são o meu prêmio. A gente não ia gostar de ouvir isso? Ia. Então, Paulo diz que eles eram o prêmio dele, a coroa deles. Né? E ele fala assim, ó, permaneçam assim, firmes no Senhor, amados, porque isso é o motivo da minha real alegria. Porque a carta foi escrita num contexto também onde Paulo tinha recebido o quê? Uma contribuição. Não foi falado isso nas mensagens anteriores? Paulo ficou feliz, escreveu essa carta de alegria também, como forma de gratidão, a contribuição que ele recebeu, contribuição financeira, que ele recebeu dos filipenses. Mas é claro que ele deixa também até explícito aqui que a verdadeira alegria dele, o motivo real da alegria dele, era o fato deles estarem crescendo em amor e unidade. Continuando aí, no versículo 2, diz, o que eu rogo a Evódia e também a Síntique, nome de duas pessoas, tá? O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Parece aqui que Paulo estava pedindo a alguém, chega lá, a igreja, estou gostando de ver vocês, hein? Mas fala lá com a Evódia e com a Síntique, uns nomes também, né? Fala lá com a Evódia e com a Síntique, para elas maneirarem, elas estão brigando, se desentendendo. O que poderia estar acontecendo ali? Então, olha o que ele continua falando. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo. Então, essa carta, esse pedacinho aqui, Paulo estava se referindo a alguém que era para dar um recado para essas duas. Que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com o Clemente, possivelmente Clemente de Roma, a gente não sabe, mas possivelmente, e meus demais cooperadores. Clemente de Roma é um dos pais da igreja. A gente podia, de repente, até fazer uma série futuramente sobre pais da igreja, hein? Ficaria legal, hein? Né? Aí, anota aí. Né? E aí, continuando, os seus nomes de Evódia e Síntique estão no livro da vida. Por que elas estão se desentendendo? Elas são salvas. Os nomes delas estão escritos no livro da vida. Vai lá, conversa com elas. O que a gente percebe aqui? Problema dentro da igreja. Mas se Paulo cita nomes, eu não sei qual era o número de pessoas que tinha naquela igreja, não sei quantos membros tinham ali naquela igreja de Filipos. Mas se ele citou o nome, porque alguma influência, alguma importância, ainda que pequena, não sei, elas exerciam ali. E aí Paulo ficou preocupado com isso, pediu para orientar. E aí, qual a semelhança que a gente vê nos dias de hoje? Bastante, né? Hein? Picuinha. Essa é a palavra, eu estava tentando lembrar aqui. É a palavra que me fugiu, mas voltou. Picuinha, dentro da igreja, entre duas pessoas ali. Motivo, não é falado, mas a gente sabe dos motivos que são banais e ridículos, que costumam causar picuinha dentro da igreja. Ciúme de ministério, ciúme de função, inveja de não sei o quê, e essas coisas vão minando a igreja. E aí Paulo orienta para que chegue lá na Evódia e na Síntique e fale com elas. Falar na linguagem espiritual, a gente pode usar o quê? Exortar. Então, se a gente não estiver preparado para ouvir conselho, orientação, se a gente não está preparado para isso, a gente não pode frequentar a igreja. Não pode. Não pode. E aí, nossa igreja é pequena, tem 50, 60 pessoas. É muito fácil de gerenciar. E aí, você tem um problema com o irmão, você tem sei lá, algo que não te deixa confortável perto do irmão, ou uma atitude, ou sei lá o quê, chega nele. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas se esforce para chegar até o irmão e falar. Por quê? O Washington e a Fernanda foram colocados aqui à frente para nos conduzir, mas veja bem, em muitas situações, porque nós já somos adultos, né? Tem muitas situações que nós conseguimos resolver, em vez de agir como filhos adolescentes, que chega para o pai e fala assim, pai, o João me bateu. Em vez de eu tentar conversar com o João. Sabe como? Aí fica, sabe aquele negócio que acaba se transformando em fofoca dentro da igreja? Porque aí é até assim, posso até estar falando aqui uma doideira,
mas se é direcionado pelo Espírito, amém, é que assim seja. Se, de repente, alguém chegar no Washington, na Fernanda, aí foi um negócio que passou pela minha cabeça aqui agora, reclamar, se alguém chegar em você e reclamar de fulano, ou de fulana, faz assim, então tá, eu vou chamar fulano e a gente conversa aqui. Colocar de frente. Colocar de frente. Porque se o fulano chegar para você, falar mal da fulana e sair, depois a fulana chega para falar mal do fulano e você mediar, mas não colocar os dois frente a frente, e contamina o ambiente. Contamina. Então, chegou para falar, já pega e já bota de frente. Vamos resolver. É transparência. Não é confortável. Não é confortável, mas é transparente. E é assim que deve ser. Paulo está dizendo aqui. E aí, continuando, o versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Aí Paulo fala, novamente, direi, alegrem-se. Paulo fala, alegre-se em Cristo, alegrem-se. Detalhe, Paulo escreve isso, sabe aonde? Paulo dá orientação, dá dica para a galera se alegrar. Ele escreve isso, sabe onde ele está? Preso. Ele escreve isso dentro da cadeia, dentro da prisão. Faz sentido? Ele pede para a galera se alegrar. E aí, quando ele diz, alegrem-se sempre, a repetição, ele fala para se alegrar duas vezes. A repetição sugere que as condições em Filipos, naquele tempo, parecia fazer essa exortação ser irracional. Devido à perseguição que eles sofriam lá. E eu aproveito para te perguntar, a sua condição hoje faz parecer irracional alguém dizer para você que você precisa se alegrar? Pense nisso. A tua condição hoje faz parecer irracional ter que se alegrar? Que eu não sei. A gente não sabe aqui da condição um do outro. De alguns talvez, mas não de todos. E aí, lembre-se, Paulo estava preso. E ele sabia que poderia morrer, porque existia a condenação à morte ali. Ele estava alegre. Faz sentido ele estar alegre? Aos nossos olhos não, mas ele estava. E a gente sabe por quê? Porque ele não estava na esperança de algo, ele estava na esperança de alguém, que era Cristo. E aí ele continua lá no versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Paulo fala que vocês sejam conhecidos pela amabilidade de vocês. E aí, quando ele escreveu essa carta, essa palavra, amabilidade, foi traduzida para a amabilidade, na verdade, ele escreveu lá uma palavra assim, epiequis. Epiequis, em português, significa moderado, equilibrado. Então Paulo diz, sejam moderados, sejam equilibrados no trato uns com os outros. Não sejam extremos. Sejam equilibrados, maduros, moderados. E aí, ele continua lá no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui ele já entra numa questão que pega muita gente. Me pega também, porque ele começa a falar de algo que está presente em mais da metade dos seres humanos no planeta Terra. Ansiedade. E aí, a palavra aqui, ansiedade, deixa eu ver se eu coloquei ela no grego também, acho que não. Não. Ah, coloquei. Se não aprender nada de evangelho, pelo menos você vai aprender um pouco de geografia e um básico de grego. Tá? Não vai sair no 0 a 0, não. Aí eu vi que quando Paulo escreveu não andeis ansiosos, ele escreveu uma palavra merinnate. Merinnate, em português,
é tipo assim, não fique preocupado. Não fique preocupado. Paulo está dizendo aqui das preocupações do dia a dia. Porque existe a ansiedade clínica, certo? Existe a ansiedade clínica e para essa ansiedade existem os profissionais. Graças a Deus pela vida deles. Né? Os psicólogos estão aí para diagnosticar, tratar esse tipo de ansiedade clínica, aquela que manifesta sinais e o coração acelera. Já sentiu isso? O coração acelerar sem motivo, sem você fazer atividade física e a mão ficar pegajosa? É ruim, sabe? A ansiedade clínica, tem os profissionais para tratar disso, mas Paulo está falando aqui, não é dessa ansiedade. Paulo está falando aqui das preocupações do dia a dia. Quem aqui tem preocupações do dia a dia que lhe tiram a paz? Todo mundo. Todo mundo tem preocupações do dia a dia que lhe tiram a paz. Mas aí, preste atenção. Não, Paulo diz, não andeis ansiosos, não se prendam a essas preocupações do dia a dia, porque essa preocupação do dia a dia pode evoluir para ansiedade clínica. E daí para pior. Então, o que pode ser consertado sem a ajuda de um profissional, psicólogo ou médico, pode evoluir. Então é assim que ele continua dizendo. Deixa eu mudar a página do meu tablet aqui. Melhor, esse aqui é da Tilibra, esse tablet aqui. O tablet é mais econômico, não precisa carregar, né? E aí, olha só, gente, quando nós estamos ansiosos, preste atenção. Quando você, quando eu, quando nós, aula de português também. Quando eu, tu, eles, estamos ansiosos, é muito comum a gente orar para Deus mudar as circunstâncias que está causando ansiedade em nós. É muito comum a gente orar para Deus mudar as circunstâncias. E aí, não que seja errado, tá? Mas aí o que acontece? Nós oramos para Deus mudar as circunstâncias, se estabelece em nós uma paz provisória. Em pouco tempo a gente está inquieto de novo. Quando a gente percebe que as circunstâncias não estão sendo mudadas. E aí a inquietação começa a tomar conta de novo. E aí a gente vai e ora de novo. E aí se estabelece de novo uma paz provisória. Sabe por quê? Porque às vezes o que tem que mudar não são as circunstâncias, é o nosso coração. Às vezes a gente precisa orar para Deus mudar nosso coração e não as circunstâncias. Porque aí quando Ele muda o nosso coração, independente das circunstâncias, você vai se permanecer equilibrado. As coisas não vão te abalar. Porque não depende das circunstâncias e eu sei que isso é muito difícil. É difícil. Mas a prova... Impossível não é. Impossível não é. Porque bastava um conseguir para refutar a ideia da impossibilidade. Bastava um. E esse um foi quem? Paulo. Paulo conseguiu. Na prisão, escrevendo carta, alegre, cantando, louvando na prisão. Nós não estamos presos. Ou estamos? O que está nos prendendo? Será que é uma prisão pior do que a de Paulo? Pedro andou sobre a água. Ele viu Jesus se aproximando do barco, achou que era um fantasma, né? Andando por cima da água, é fantasma. E aí Jesus se identificou ali, aí Pedro, não, peraí, então me faz andar também, para eu ter certeza que é. Aí Pedro saiu do barco, fez o quê? Pisou na água, ó, igual estou pisando nesse chão aqui, ó, e foi, sem afundar. Quando ele deixou de olhar para Jesus e passou a olhar para as preocupações da tempestade, afundou. Afundou. Se preocupou, afundou.
Eu sei que é difícil, mas a gente precisa exercitar isso, tá? No versículo 7, ele continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Guardará. Essa palavra, quando Paulo escreveu, ele escreveu froresi. Aí, quando ele escreveu essa palavra, eu fui lá no dicionáriozinho grego-português para ver o que era. Guardar não é de você pegar tipo um objeto, colocar na gaveta e fechar. Não. O guardar aqui, que Paulo fala, que a paz de Deus guardará o seu coração, esse guardar é de montar guarda. Já viu guarda de quartel? Fica lá o tempo todo. Sentinela. Então, o que Paulo quis dizer aqui, que a paz de Deus vai guardar o teu coração. Ou seja, Jesus vai montar guarda na porta do teu coração. Jesus vai ser o sentinela dos teus sentimentos. E aí, quem vai entrar? Quem vai entrar? E aí ele continua dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, estou acelerando por causa do tempo, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós temos duas máquinas dentro de nós que têm a capacidade imensa de nos levar para o inferno. Mente e coração. Tem uma capacidade imensa de nos levar para o inferno. E ingrediente é o que não falta. Ingrediente é o que não falta. Em que nós temos pensado? A nossa mente está se ocupando de quê? Sabe por quê? Eu vou citar só duas coisas. Só duas. Não, vou citar três. Vou citar três coisas que servem de ingrediente para nossa mente e nosso coração nos levar para o inferno de trem-bala. Ou de Concorde, melhor dizendo. O avião mais rápido do mundo. Ou talvez na velocidade da luz, não sei. Pornografia e drogas. Eu falei quantas coisas? Falei muita coisa? Não. Falei só duas. Falei só duas coisas. Pornografia e droga está levando a humanidade para esse buraco. Eu nem falei a terceira. Só para vocês terem ideia, a indústria da pornografia e da droga, só as duas, o que elas arrecadam por ano, em um ano, resolve a fome no mundo. No mundo todo. No mundo inteiro. No mundo todo. Se tiver habitante na Lua também, mata a fome deles. Em Marte também, se tiver, mata até a fome lá. Devido à quantidade. Eu nem falei o terceiro. Os jogos. Cara, eu vi uma matéria essa semana que eu fiquei assim, não é possível. Não é possível. Só no Brasil, na escala mundial não, só Brasil, em um ano, 2023, um ano, os jogos, as casas de apostas online arrecadaram 216 bilhões. Não é mi. 216 milhões, não, bilhões. Aí, olha só, a cidade de São Paulo, a mais rica do Brasil, certo? A cidade de São Paulo, a mais rica do Brasil, em um ano, eles investiram na educação para melhorar a estrutura da educação. A cidade mais rica do Brasil investiu 1 bilhão. 1 bilhão. Os jogos arrecadaram 216 bi. Junta pornografia, drogas e jogos. A quantidade de dinheiro. Meu irmão, dá para construir mais 2 planetas. Dá para construir uns 2 planetas aí maneiro.
é doideira. Aí Paulo fala aqui, ó, pensem nessas coisas. Quando ele falou, pensem em tudo que é bom, tudo que é correto, tudo. Resumindo, Paulo disse, pensem no Evangelho. Pensem no Evangelho, que aí a sua mente vai ficar livre disso. E aí, no 9, ele coloca lá, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Não só o Deus da paz, mas a paz de Deus. E aí, será que a gente pode dizer igual Paulo disse, para as pessoas que nós encontramos por aí? Me imita. Paulo disse, me imita. Olha para mim. A gente está em condições de sair ali fora e dizer para as pessoas, me imita? Rapaz, isso aqui é um desafio tanto, essa carta, tá? É um desafio tanto. É que a gente às vezes lê Bíblia como se estivesse lendo quadrinhos, né? Vai passando e vai para... Não. Mas a gente mergulhar nisso aqui é um desafio tanto. Continua lá no 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Quando Paulo diz isso é porque ele tinha recebido a oferta, a contribuição da igreja. Mas quando ele fala finalmente aqui, ele não é no sentido de, pô, até que fim, hein? Até que fim vocês mandaram alguma coisa, hein? Não, não é nesse sentido não, porque ele continua dizendo ali, ó, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Continuando no 12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos parar aí. Paulo usa uma palavra aqui para contente. Olha lá no versículo 12. No versículo 12, ou melhor, no 11. No 11 está assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi na minha Bíblia está adaptar-me. Pode ser que na tua Bíblia, na maioria das Bíblias esteja contentar-me. E ele fala depois que aprendeu a estar contente independente das circunstâncias. Quando ele usa essa palavra aqui, contente, olha só, a minha Bíblia usa duas palavras diferentes. A minha Bíblia usa num versículo adaptar-me e no outro versículo ela usa estar contente. Pô, no português, tem nada a ver uma coisa com a outra. Adaptar-me é uma coisa, estar contente é outra. Mas quando Paulo escreveu, ele usou a mesma palavra. Na tradução que eles escolheram ali, palavras diferentes. Ele usa aftarques nos dois versículos. Contente, estar contente. E essa palavra era muito usada naquela época pelos estoicos. Já ouviram falar dos estoicos? Aqueles que seguiam, que se simpatizavam por uma doutrina filosófica chamada estoicismo. Já ouviu falar? Estoicismo. Estoicismo, ele procura desenvolver, presta atenção nisso aqui agora, desenvolver virtudes através da negação das paixões, aceitação do destino e a serenidade diante das circunstâncias. Então, quando Paulo começou a falar ali, que independente das circunstâncias, ele disse, olha, eu sei viver tendo comida, eu sei viver se o armário não tiver nada, olha, eu sei viver quando tiver tudo em paz, e eu sei viver também, se tiver o capeta estiver atribulando aqui, eu sei viver em qualquer situação. Ouvindo aquilo, muita gente poderia pensar o quê? Caraca, esse maluco aí está seguindo o estoicismo. O que, a uma análise superficial, é tranquilo, pô. Muita gente lê livros sobre estoicismo, o estoicismo é usado em alguns tratamentos, inclusive, não é? E aí, fazendo uma análise despretensiosa, o estoicismo é algo bom, não é? Ele cultua a razão ante a emoção. O principal, um dos mais conhecidos filósofos, que é dessa linha, é o Lúcio Sêneca. Tem gente que lê Sêneca até hoje, um estoico. Naquela época de Paulo, ele era um principal conselheiro do Império Romano.
E aí a galera ouvindo Paulo falar aquilo, a galera poderia imaginar, esse cara está seguindo o estoicismo, mas aí ele vai no versículo 13, que é um dos mais conhecidos de todo mundo, e ele diz assim no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Cara, quando eu li isso, eu falei, caraca, revelou. Revelou. Vou até beber um copo d'água aqui. Posso estar errado. Por isso que eu falo, lê Bíblia em casa. Lê Bíblia em casa, posso estar errado. Quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, é para quê? Para desmontar toda a ideia que alguém pudesse estar tendo ali de que ele era seguidor do estoicismo. Porque ele fala, eu posso passar fome, eu posso ter comida, eu posso estar saudável, eu posso estar doente, eu posso estar em paz, eu posso estar em guerra, mas não é porque eu sou estoico não, é porque eu tudo posso naquele que me fortalece, pô. É em Cristo. Eu posso tudo, é por causa de Jesus. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Presta atenção, não é adesivo de vidro de carro, não. Tudo posso naquele que me fortalece, não é adesivo de vidro de carro, não. Nem legenda em foto na Disney para postar no Instagram. Então, tirou foto lá na Disney, tudo posso, não. Não é isso não. Aí compra um carro novo, bota no vidro do carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando não bota, Malaquias 3:10. Aí é pior ainda. Nossa. Mas não é isso. Não é isso. Posso tudo naquele que me fortalece, porque é Ele que me fortalece. Não é filosofia, não é doutrina, não é autossuficiência. Porque o estoicismo falava da autossuficiência. O homem consegue se preservar cultivando virtudes, eliminando paixões e desejos, matando os desejos, cultivando virtudes, com o objetivo de quê? Qual era o objetivo? Qual era o objetivo dentro dessa filosofia? Cultivar virtudes e matar os desejos, era o objetivo de quê? Alcançar a felicidade verdadeira. Você sabe quem é a felicidade? Você sabe quem é? Morreu, depois de 3 dias, ressuscitou. Ele é a verdadeira felicidade. Continuando. 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ou seja, quando eu estava precisando, vocês me ajudaram. Como vocês sabem, Filipenses. O cara, quando coloca o nome assim, é vocativo que fala isso? Tem pessoas de português aí? É vocativo. Quando diz aposto e vocativo, lembra aquele negócio? Quando coloca o nome entre vírgulas assim, porque é diferente eu falar assim, deixa eu ver como é que está aqui. É diferente eu falar assim, até perdi aqui. Como vocês sabem, nos seus primeiros dias, não, mas ele fala assim, como vocês sabem, Filipenses. Cara, isso pode parecer que não tem nada a ver para você, mas quando você coloca o nome da pessoa, quando está falando com ela, é diferente. É diferente. Ela sabe que você tem um apreço, tem algo a mais por ela. Não é? Continuando, no 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ou seja, vocês que contribuíram quando eu precisei. E aí ele continua lá, ó. Pois estando eu em Tessalônica, vocês mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Tessalônica de Filipos, sabe quanto que era distante? Tessalônica de Filipos, 150 quilômetros. É tipo daqui, Petrópolis. Daqui no Rio é menos, né? Daqui no Rio dá 100 quilômetros. Daqui em Petrópolis, 150 quilômetros. A igreja enviou contribuição para Paulo a 150 quilômetros de distância. Gente, não tinha carro na época não. Nem avião, nem moto. Era cavalo e barco à vela. Eles afundavam. Passavam com cavalo onde tinha guerra. Era né, aquele jeito. Imagina Paulo hoje com avião e carro. Meu irmão, o cara, o mapa já saiu dali. O cara viajou muita coisa. Ele naufragou em Malta, numa ilha perto da Itália. O barco afundou, foi picar, aí barco afundou, quase morreu afogado, aí se safou, foi para a terra. Chegou na terra, a cobra picou. Falei, caraca, meu irmão,
A gente ia dizer o quê? Caraca, Deus não quer que eu esteja aqui não. Pô, isso não é para mim não. Meia volta e ó. Não, mas ele foi. O cara enfrentou tudo. Tudo. Para pregar o evangelho. Aí a gente é tão... por isso que eu falei, se Paulo tivesse hoje com avião e carro, meu irmão, ele já tinha evangelizado o mundo inteiro, e já estava negociando com aquele maluco lá, como é o nome dele? Elon Musk, uma viagem para a Lua, para ver se tem alguém lá. Por quê? Ô, gente, Aí a gente é tão ruim. A gente mesmo, não é eu. Todo mundo aqui é ruim. Mas a misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus é maior que a minha ruindade. E aí, na igreja, a gente tem carro com ar-condicionado, tem avião, tem ônibus de viagem, com leito. Aí tem uma igreja, Uber, tem uma igreja que saiu daqui, está aqui do lado, Niterói. Quantas vezes a gente já foi lá? Quantas vezes a gente já foi lá? Está aqui do lado. Está vendo como é que a gente é ruim? A gente é fraco. Nós somos fracos. Continuando. Paulo continua lá no 17. Não que eu esteja procurando ofertas. É porque ele agradeceu pelas ofertas. Mas aí ele fala, não que eu esteja procurando. Mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ou seja, eu estou feliz com a oferta que vocês me deram, com a contribuição. Estou feliz, mas o que importa mesmo é o que foi creditado na conta de vocês. O Paulo está falando de dinheiro não, está falando de transformação. É o que foi creditado, é crescimento no espírito. Esse crescimento, eu estou feliz por isso. Continuando ali, 18, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aqui é um princípio de fé, não regra, tá? Cuidado para não confundir com isso. Porque você abençoou alguém, Deus tem obrigação de te abençoar? Fica estranho isso. Sabe por quê? Fica estranho, porque aí não casa com a soberania de Deus, não casa. Mas quando Paulo diz isso, é como se fosse um princípio de fé. O que é isso? O que significa isso, um princípio de fé? É assim, vamos supor, o Claudeci me abençoa. Eu viro para ele e falo assim, Claudeci, Deus vai te abençoar. Assim, eu anseio por isso, e eu creio nisso. Eu creio nisso. E se Deus não te abençoar, isso não pode abalar a minha fé. Não pode, porque isso é um princípio de fé. Falando bem a grosso modo mesmo, seria um dito popular, vamos dizer assim. Deus te abençoe. A gente não fala isso? Deus te abençoe, é como se fosse isso aqui, né? Continuando, versículo 20. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Algumas Bíblias, casa de César. O que significa isso? Cara, Paulo estava preso. E sabe o que ele estava fazendo? Pregando, evangelizando. E ele diz, os irmãos estão aqui na casa de César, os romanos já se converteram. Aí imagina a galera lá em Filipos recebendo essa notícia. Caraca, olha aqui que Paulo está falando. Os romanos se converteram, está mandando abraço para a gente. Era mais ou menos assim. E aí, para terminar, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Não consegui bater antes do tempo, mas quem manda é o Espírito. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Para o filósofo, Deus teve um princípio. Para o cristão, Deus é o princípio. Para o filósofo, Deus é o cosmos.
Para o cristão, Deus criou o cosmos. Para o filósofo, Deus age indiferente ao ser humano. Para o cristão, Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Então, perceba que diante disso, a nossa mente precisa mudar. Nosso coração precisa mudar. Então vamos orar para nos despedir e que seja um domingo abençoado para todos nós. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo momento que estivemos juntos aqui. Que o Teu Espírito confirme, Pai, essa mensagem na nossa mente e no nosso coração. Que ela possa germinar e florescer. Que possamos ter mudanças que vêm do Teu Espírito. Mudanças, Senhor, que às vezes nós sabemos que em alguns momentos vai doer um pouquinho, doer menos, mas que estejamos submetidos à Tua vontade. Que possamos estar submetidos à Tua vontade, Pai. Opera em nós o Teu querer. Opera em nós o Teu querer. Faça-nos sentir a alegria que Paulo sentia na prisão. Pai, ansiedade e desânimo. Ansiedade e desânimo têm tentado nos paralisar. Ansiedade e desânimo têm tentado nos frear. Muitas coisas que nós planejamos, nós não conseguimos concluir. Muitas coisas que nós pensamos, não conseguimos nem iniciar, colocar em prática. Na verdade, essa ansiedade, esse desânimo tem nos paralisado. Fortaleça em nós o Teu Espírito, Pai. Fortaleça em nós o Teu Espírito a ponto da gente chegar aqui no domingo, olhar para o rosto de um irmão e se alegrar. No início, o Dalber falou aqui, após o louvor, viu o Adriano, se alegrou. O Dalber viu o Adriano, já ficou feliz, só de ver. Só de ver. Conserve essa alegria em nós, Pai. Amadureça essa alegria em nós. Trabalhe isso em nós, Pai. Para que possamos resistir, para que possamos dizer, estou feliz, no perrengue, estou feliz. E na abundância também. Porque posso tudo naquele que me fortalece. Que o Senhor possa nos levar em segurança para os nossos lares, Pai. Tenhamos um excelente domingo. Teu nome seja louvado para todo sempre. Amém.